E agora, passando agora para o Campeonato Brasileiro, o Felipe falou muito bem que o Atlético Mineiro já tira o foco totalmente da Copa do Brasil para a Libertadores, né? Que já vai jogar amanhã contra o River Plate, um jogo aí que vai ser muito aguardado aí, principalmente. O João, só uma pergunta: o primeiro jogo é onde? Em Minas Gerais. Em Minas. Amanhã, 9h30 da noite, MRV Arena. Tá. Jogaço. Atlético Jogaço. Senhora, o segundo jogo vai o segundo jogo, imagino que vai ser lá, né? Monumental de reformado, maior arena das Américas. Possivelmente palco da final. O River sabendo que se garante a classificação lá, vai fazer uma final da Libertadores em casa. Nossa, vai ser jogo maluco. Tem o Botafogo também que vai jogar na quarta também, que é um dos grandes favoritos a chegar à final também. Tem um Peñarol que é uma equipe que tem camisa, joga. Não vou falar que bem, porque é questionável, né? Mas assim, no campeonato uruguaio, né? No Clausura, não, no primeira divisão do Uruguai, ele é o líder, junto com o Nacional, mas assim, vence assim, incontestavelmente, né? Goleou o Boston Celtics, basquete, o Boston River. Vou falar em Boston Celtics, o Erge no Garrafão, em breve, de volta aqui no Audiolab, nossas redes. Só para o Botafogo não vai dar um mole que o Flamengo deu. O Botafogo vai atropelar o Peñarol, eu acredito nisso. Rapaz, aí, ó. Acho que a polêmica de misto, hein? Botafogo vai atropelar. Já vai garantir a classificação quarta-feira, o Botafogo. Vai bater. Virou corte. Virou corte, ó. Corte aí de corte para entende, né? Que aí eu já sofri muito nas mãos desses cortes aí. Peñarol 3-0 no Newton Santos, tá o corte. Ia ser maravilhoso. Santos não vai cair, né, Jonathan? Santos não cai, né? Vai cair, complicado. Mas agora, voltando para o Campeonato Brasileiro, vou trazer aqui os resultados rapidamente. Fortaleza e Atlético Mineiro empataram em 1-1, jogo que aconteceu na quarta-feira. São Paulo e Vasco também se enfrentaram e o São Paulo venceu por 3-0. Corinthians e Atlético Paranaense, como o Biel falou, 5-2 para o Coringão. Flamengo e Fluminense, o Flamengo acabou perdendo por 2-0 para o Fluminense, um jogo que tava ali todo mundo pensando que ia abalar as estruturas, porque o Corinthians goleou o Atlético Paranaense, o Flamengo perdeu jogando bem abaixo do que estava esperando, mas no final as coisas se inverteram e não vou voltar ao assunto de novo para não chatear o amigo. Atlético Goianiense e Cuiabá empataram em 0-0. Botafogo resultado péssimo, né, para os dois, pro Atlético Goianiense e pro Cuiabá. Estão ali na parte de baixo. Bom pro Corinthians e pro Fluminense, né? Estão tentando sobreviver. Grande jogo de... Imagina parar o seu dia para assistir um Atlético Goianiense e Cuiabá? Que isso. A região centro-oeste agora vai... Salve aos colegas. Agora voltar. Calma aí. Empate 1-1, empate amargo para o torcedor do Botafogo, que tava ali ganhando, fez o gol no finalzinho com o Tiquinho Soares. Crueldade. Depois, Felipe Viseu, que ainda fez o chororô, ele que é criado ali na Gávea. Tem umas coisas que só acontecem com o Botafogo, literalmente. Um abraço pro nosso querido Breno França, narrador, porque se o Botafogo não tivesse feito gol, teria acabado 0-0 o jogo. Valeu, Cazé. Foi só pra ter o sofrimento. Exatamente. Gol e tomar o gol de empate. Teve o gol anulado ainda no final do jogo. Do Barbosa. De mão clara. No início eu falei, aonde tá, né? Uma câmera ali muito bem posicionada e consegui ver o toque de mão, porque no início eu falei, acho que vai ser gol, acho que o VAR vai dar o gol. Eu acho que o Bandeirinha acho que já tinha pitado. Já levantou na hora. Inclusive, parabéns pro Bandeirinha, viu? Porque para encontrar no meio daquela confusão o toque de mão e marcar indo por cima, o cara tem que ser muito corajoso. O Bandeirinha que ficou posicionado do lado da trave, que não viu que a falta do Douglas entrou em 2014, né? O Castanheira. Cruzeiro e Bahia também jogaram ali no Mineirão, empate em 1-1. Vitória venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, um resultado muito importante para o Vitória, que dificulta ali a vida tanto de Fluminense, Corinthians e principalmente Atlético Paranaense, que está bem mal. Tem 2 jogos a menos, mas também já começa, né, a se complicar na tabela. Inclusive, um desses jogos a menos é justamente amanhã. Fluminense e Atlético Paranaense aqui no Maracanã, aqui do lado da UERJ. Aqui do lado é um jogo assim, da vida, né? Tanto pro Fluminense quanto o Atlético Paranaense. Jogo de final, o Atlético Paranaense tem 18º, 31 pontos, tem 2 jogos a menos, né? Se ganhar, passa, encosta ali no Juventude. Fluminense perder, continua ali na beiradinha ali da pior fase, né? Da zona da confusão, como dizia o Vanderlei Luxemburgo, zona de rebaixamento. É um jogo muito decisivo para o Fluminense, muito, né? O Fla-Flu foi um jogo muito decisivo, o Fluminense jogou reativo, como a gente já falou, né? A gente já comentou, mas esse jogo de amanhã é fundamental para o Fluminense se descolar
dessa zona perigosa e fazer um resto de final de Campeonato Brasileiro um pouco mais tranquilo, se é que a gente pode dizer isso, né? Estando ali a 3 pontinhos da zona de rebaixamento. Só ressaltar, a briga por esse rebaixamento assim, a gente está na 31ª, né? Estamos na 31ª agora. Faltam 7 rodadas para o fim, e o que separa o 11º, que é o Criciúma com 36 pontos, e o Atlético Paranaense são 5 pontos. Ou seja, daí para baixo... Mas é mais além, até o Vasco ali. Até o Vasco, mas o Vasco... São 3 pontos. Lembrar que o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Tem 2 jogos a menos. Um deles é contra o Fluminense, inclusive. E um deles é contra o Atlético Mineiro. O Corinthians está com 32, né? O Criciúma 36, são 4 pontos. O Vasco está em 10º, tem 37. Então, faltando aí nessas rodadas todas, né? O Vasco manteve o foco, perdeu, porque pode voltar a ficar próximo da zona de rebaixamento. Caiu, acho que não cai, mas assim, do Vasco para baixo, todos ali são candidatos a cair. Sim. Então, assim, esse resultado entre Bragantino e Vitória, por sinal, o Vitória foi um desses times que conseguiu se reerguer na janela do meio do ano, né? Trouxe Thiago Carpini, trouxe Everaldo, né? Recuperou o Gianmotto, inclusive os dois entraram nesse jogo aí, né? O Gianmotto começou como titular, mas o Everaldo, ele entrou na partida, e o Carlos Eduardo, que eles trouxeram no meio do ano, né? Fez a jogada do gol, e o Everaldo entrou no segundo tempo para substituir exatamente o Alejandro, né? A função do Alejandro, né? Que quem foi escolhido na real foi o, se eu não me engano, o Janderson, né? E o Everaldo entrou no lugar do Janderson para fazer a função e deu certo. O Carpini fez a escolha correta. Então, assim, a rodada foi péssima para quem imagina aqui do rebaixamento Corinthians e Fluminense. Cara, né? E vocês falando dessa parada da distância, né? De times que estão acima da metade da tabela para os times que estão na zona de rebaixamento. E tem aquela magia que só o brasileiro entrega, né? Que esses times estão aqui podendo cair, mas caso o Botafogo e o Cruzeiro ganhem as competições continentais, esse time pode ter para Libertadores ano que vem. Sim. O Vasco pode jogar Libertadores ano que vem, normalmente. Vai pra Não, o Grêmio tá com 35, tá com 3 a mais que o Corinthians. Né? A situação do Grêmio é muito complicada. Uma situação porque as duas... Não, Libertadores não, mas Sula, né? Porque, por exemplo, o Grêmio nas próximas tem Fortaleza e Flamengo nas 2 próximas rodadas, fora os confrontos diretos. Joga com Vitória fora e na última rodada ainda recebe o Corinthians, né? Um jogo emblemático por causa de 2007 e tudo mais. O Flamengo já enfrentou as 2 vezes, pô. Já enfrentou 2 vezes? Já. Vai enfrentar o Atlético Goianiense. Sim. Depois o Fluminense e depois o Palmeiras. Então, o Flamengo vai enfrentar o Internacional. Tem uma sequência bem complicada aí o Grêmio, até por exemplo o Atlético Paranaense, o Bragantino, o Vitória. Por incrível que pareça, né? Talvez possa parecer clubismo, mas o Corinthians, desses times que estão embaixo, acho que é ao lado do Fluminense, né? São os 2 clubes com uma tabela mais fácil até. Não mais fácil, né? Obviamente, o Corinthians complica tudo. Mas com certeza com os adversários mais acessíveis. Tem 3... O grande problema é a última rodada, porque o Palmeiras, o Fluminense pega o Palmeiras e o Corinthians pega o Grêmio. Exatamente. Fora de casa. Mas eu acredito que se o Corinthians fizer, obviamente a gente faz as famosas projeções, mas projeção não é certeza, acredito que o Corinthians não vai precisar da última rodada para chegar fazendo ponto. Muito por conta e acaba enfrenta agora, né, a próxima rodada contra o Cuiabá fora, depois enfrenta fora de casa o Vitória e outro jogo fora de casa contra o Criciúma. Ou seja, são 3 jogos, são 3 confrontos diretos que o Corinthians vai ter fora de casa, obviamente que eu não acredito que vai vencer os 3 jogos, mas, por exemplo, se você ganhar 2 desses 3, já ajuda muito e complica muito a situação de concorrência diretos, né? Fora outros jogos que tem em casa que também, com todo respeito aos times, são bem ganháveis, porque, por exemplo, o Cruzeiro, o Bahia, até mesmo o Vasco estão em momentos que não são muito bons. Biel, só uma ressalva aqui. Tomara que nenhum dos dois, nem Corinthians nem Grêmio, precisem da última rodada para se salvar. Exatamente. Porque o Corinthians já foi rebaixado em 2007 no confronto contra o Grêmio. Exatamente. E o Grêmio foi rebaixado. Quase rebaixado, né? Não, foi praticamente rebaixado. Praticamente. Matematicamente tá, mas foi praticamente rebaixado no jogo contra o Corinthians em 2021. Exatamente. Um gol do Renato Augusto. Então, assim, o retrospecto não ajuda muito. Exatamente. Perfeito. E agora, para finalizar ali a rodada, Grenal, o Inter venceu por 1-0 o gol de Borré, garantindo aí mais 3 pontos para a equipe do Internacional, e Juventude Palmeiras, o jogo de gols da rodada. Juventude 3, Palmeiras 5, um jogo que com a polêmica do Nenê, né, que estava ali, era suspenso por algum motivo que ninguém sabe. Exatamente. Uma coisa bem questionável, bem estranha aí. A CBF também ainda não falou nada, então vamos aguardar os próximos capítulos desse episódio. A gente viu ali, a produção colocou na tela a classificação aí do Campeonato Brasileiro. O Botafogo segue líder aí
com 61 pontos, o Palmeiras em segundo com 60, Fortaleza, Flamengo fechando ali o G4. Temos São Paulo em quinto, Internacional em sexto, Bahia em sétimo, Cruzeiro em oitavo, Atlético Mineiro em nono, Vasco em décimo, Criciúma em 11º, Grêmio em 12º, e aí vem aquela rapaziada que tá sem nada ainda para disputar, né, que é Bragantino em 13º, em 14º. O Bragantino vai disputar uma coisa assim, viu? Vai disputar o contra-rebaixamento, viu, Jonas? Porque tá querendo cair também. Sim, perfeito. Tá querendo cair mas aquela parte ali de tipo, nem Sula, nem rebaixamento, tá ali perfeito. Só brigando. Perfeito. Juventude em 14º, Fluminense em 15º, Vitória em 16º, e aí agora abrindo a zona de rebaixamento, Corinthians em 17º, 32 pontos. Atlético Paranaense em 18º com 31, Cuiabá em 19º com 27 e o Atlético Goianiense, que até a própria direção já assumiu que o time já caiu, com 22 pontos. Não tenho paz na minha vida, esse ano tá demais. Inclusive, o Cuiabá também está muito próximo de seguir o exemplo do Atlético Goianiense, né? Acredito que a próxima rodada tem o Cuiabá e Corinthians. Se o Corinthians conseguir uma vitória, vai ficar praticamente irreversível a situação da equipe matogrossense. Fico muito triste com uma notícia dessa. Só um detalhe, Jontas. O Atlético Goianiense se deu como rebaixado já, né? E o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense. Conseguiu perder 1-0. E assim, era um jogo que era para vencer. Não venceu e tá dificultando mais ainda a vida do Fluminense, né? Essa do Fluminense pegar o Palmeiras na última rodada, a gente olha ali, eu até brinquei, né, no início que o título ia ficar com o Palmeiras. O Palmeiras é um time que não dá mole, né, cara? Ele é aquele jogo que ele sabe que precisa ganhar. Ontem, um jogão contra o Juventude, que é um time bem montado, ele não perde esses pontos de bobeira. Então, é o que pode acontecer muito em função dos dois jogos decisivos que o Botafogo vai ter contra o Peñarol, uma possível final de Libertadores. Palmeiras tem um caminho livre, né? Ele tem o brasileiro e mais nada. Então, isso ainda vai ter um jogo decisivo contra o Botafogo em casa. Exatamente. Né, virar essa. Na antepenúltima rodada. Antepenúltima rodada. Então, você imagina, o Palmeiras vence o Botafogo em casa, é só ganhar do Fluminense para ser campeão. E o Fluminense precisando desse resultado, fica muito complicado para o time do Fluminense. E vou me despedindo aqui, porque a aula. Nós todos. E só lembrando a galera que amanhã temos programa novo aqui no Audiolab, Sonosfera Audiolab, com o querido Marcelo Kishinevski. Vamos falar muito sobre a cultura do podcast, vai falar sobre a pesquisa em rádio, né, em sons no Brasil. Amanhã a partir das 17 horas, hein, galera? Eu e o Gui Leôncio estaremos aqui e contamos com a presença de vocês também, essa audiência maravilhosa que a gente já tem na Escola de Narradores. Dá essa moral lá para a ateliê do podcast também, galera. Perfeito. E a gente também já vai encerrar o Bem Alunos de hoje. Agradecemos aqui a sua audiência nesse programa, na volta do Bem Alunos, nesta segunda-feira, dia 21 de outubro. Então, né, aproveitar para seguir nossas redes sociais, que a produção vai colocar aí embaixo. Também se inscrever no canal. Tá chegando pouco pro Milão, falta pouco pro Milão. Então, se inscreva, já faz sua parte aí pra gente bater 1000 inscritos no canal do Audiolab. E é isso, rapaziada. Um beijo, abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Até terça-feira com transmissão e quarta-feira e quinta também tem transmissão aqui. Valeu, abraço. Valeu. Valeu, rapaziada.